Bora lá, gente! Everaldo Geração Saúde chegando para mais um vídeo. Pra ter mais força e energia e começar bem o seu dia. Com Everaldo a gente aprende saúde que nos faz contentes. Essa é a Geração Saúde. Geração Saúde. Primeiramente, agradecer a Deus por essa grande oportunidade de estar aqui para mais um vídeo e depois agradecer aos nossos amigos seguidores que nos fortalecem diariamente nessa grande união. Já quero fazer um convite especial para todos os nossos amigos seguidores. Ao ver nosso vídeo, não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho para que nossos vídeos cheguem diariamente até você. E hoje o vídeo esperado da semana, o nosso Papo 10. E o Papo 10 com um grande amigo, comunicador. 40 anos de história na comunicação. Convido a falar conosco aqui hoje, Parangolé. Tudo bem, Parangolé? Tudo bem, Everaldo? Eu imaginei que na abertura você iria surpreender as pessoas que estão nos acompanhando. Quero apresentar para vocês o meu irmão. É ou não é parecido, hein? Os dois carecas de óculos, uma protuberância, tá tudo certo. Vamos mudar de assunto, viu? Que show, Parangolé! É uma satisfação enorme estar aqui falando com você, uma pessoa fantástica. E eu acredito, tenho certeza que muitos dos nossos seguidores conhecem Parangolé. Everaldo, para mim é uma satisfação estar aqui conversando contigo, participando pela segunda vez aqui do teu canal, né? O Everaldo, que também é muito conhecido aqui na cidade, uma pessoa simples, uma pessoa de humildade, uma pessoa que conhece muitos aqui na cidade, e ele me procurou, Parangolé, eu preciso te entrevistar para o meu canal. E eu falei, beleza, eu estou tirando um tempinho aqui dessa tarde, estamos em plena atividade de produção do programa Cidade Alerta, mas para os nossos amigos nós entendemos que não tem tempo ruim. E arrumei aqui uma vaguinha e eu quero agradecer pelo estímulo, pela consideração, pela sua lembrança e pelo carinho, viu, Everaldo? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre essa situação do nosso convite, mas nossos amigos e seguidores querem saber um pouquinho quem é o Parangolé Família, quem é o Parangolé Profissional, né? Pois é. Bom, o Parangolé, antes de ser Parangolé, eu era uma pessoa que sonhava com comunicação, né? Desde criança, 3 anos, imitava comunicador. Meu pai, eu acho que tem um pouco a ver com essa minha história. Ele acordava de madrugada, preparava o café, o chimarrão, enfim. Ele colocava lenha no fogão, a lenha, e ligava aquela caixona, assim, que era o rádio, nas emissoras de São Paulo e Rio de Janeiro. Rádio Tupi do Rio de Janeiro, a Rádio Globo, né? Rádio Record, Rádio Guaíba também, de Porto Alegre, e aquilo foi despertando, né, um interesse. E eu fui sempre curioso, eu olhava imaginando assim, como é que pode, onde é que estão os homens que falam, como é que eles vivem dentro dessa caixa? Claro, aquela coisa de criança, e depois eu fui aprendendo que eles não moravam ali e que era apenas um receptor que transmitia através das ondas, né? Na época, amplitude modulada AM, tinha ondas curtas, e depois, lá pela frente, surgiu a frequência modulada AFM. E então, desde criança, eu sempre sonhei em ser um radialista, eu brincava de ser radialista. Você vai lembrar do que eu vou te falar, talvez quem esteja nos assistindo não. Você já ouviu falar na figura da penteadeira? Opa! Tá? Verdade. Então, nós tínhamos uma penteadeira lá em casa. Para quem não sabe, é um balcão onde na parte de cima, né, minha mãe, por exemplo, guardava lá perfume, esmalte, aquela coisa toda, e na frente sim tinha, né, um espelho. Isso mesmo. Que servia de tela. E eu pegava um vidro de perfume da minha mãe e brincava de ser radialista. E a minha avó embalou todos os meus sonhos, né? E ela me aplaudia e falava, ai que bom, que bonito, e você quer ser um locutor? Quero. Eu chamava ela carinhosamente de madrinha velha, né? Eu falei, olha madrinha,
eu quero ser um radialista. E eu tinha na minha memória duas empresas patrocinadoras. Era uma farmácia, a Farmácia Redonda, que existe até hoje em Francisco Beltrão, e as Pernambucanas, né? E pasmem, veja só, na infância eu fazia os meus programas de brincadeira e tinha esses dois patrocinadores, né? A Farmácia Avenida, que é a Farmácia Redonda, e Pernambucanas. E quando eu cresci e fui trabalhar na Rádio Educadora, quem patrocinou o meu programa, o Plantão Policial Parangolé, foi a Farmácia Redonda e as lojas Pernambucanas. Que show, rapaz do céu. Alguém acredita em nós. Sim. Nós temos que ter fé, né? Entregar na mão do Pai, primeiramente, mas acreditar no nosso projeto, né? E você foi uma pessoa inspiradora ali que acreditou nesse projeto de vida. Exatamente. Olha, querendo ou não, mas a gente é meio que profeta. Toda pessoa, né, que fala, ela profetiza, né? A nossa fala é uma profecia, tanto para o bem quanto para o mal. Portanto, a gente precisa vigiar naquilo que sai da nossa boca. E depois que eu aprendi isso, eu sempre procurei falar coisas que deem vida, né? Sempre procurei incentivar as pessoas a andarem pelo caminho da retidão e prospectar coisas boas para a vida. Que legal. Eu faço isso com a minha família, as nossas filhas. Nós somos pais de duas mulheres, né? Já são casadas, a doutora Luana e a doutora Heloísa, e desde criancinha, falando no ouvido delas: olha, minhas filhas, vocês serão as melhores profissionais desse planeta, porque a gente não pode se limitar a Cascavel, a Beltrão, Paraná, São Paulo. Os nossos filhos, eles nascem para o mundo, né? O mundo no sentido planeta. E eu sempre disse no ouvido delas, de forma profética: vocês serão as melhores. E graças a Deus, Deus honrou aquela minha profecia. E o que elas fazem com excelência e são as melhores profissionais. Deus, uma palavra muito forte e muito importante na nossa vida. Acabamos de falar, né? Entregar na mão dele esse grande projeto de vida e ser otimista, que com certeza a realização acontece. E ter entusiasmo. Opa! Sabe o que significa Coisa entusiasmo? boa demais, vamos falar para nós. Entusiasmo é ter Deus dentro. O ser humano, ele precisa ter Deus dentro. Eu vou revelar um negócio aqui para você, que talvez seja esse o segredo do meu sucesso. Pelo que eu me lembro, eu nunca deixei de chamar Deus para ir junto comigo no trabalho. Na televisão, no camarim, me arrumando, faço a minha oração e convido Deus para ir para o estúdio comigo. Porque quando Deus está junto, a gente erra menos e acerta mais. E eu peço 3 coisas, 3 pilares: amor, discernimento e sabedoria. Não necessariamente nessa ordem, mas as 3 precisam acontecer na vida do cidadão. E é nessa pauta que eu tenho desenvolvido o meu trabalho, né? Então, assim, o homem precisa ter sabedoria. O homem precisa ser sábio. Salomão, já que estamos falando de sabedoria, Salomão era um homem sábio. E ele pediu para Deus o quê? Não pediu riqueza, porque ele já era rico, ele pediu sabedoria. Então a sabedoria é também uma riqueza. E é aí que a gente precisa se atentar para esses detalhes, né, Everaldo? Maravilha, meus amigos e seguidores, aqui tem uma história fantástica de vida. Como nós estamos roubando um pouquinho do tempo dele, a palavra roubar é um pouquinho feio de falar, mas tirando um pouquinho do tempo do trabalho dele para falar, então nós vamos limitar. Fique ligadinho, porque tem mais um capítulo da história dele fantástica. Parangolé, 40 anos de história na comunicação. Vamos falar um pouquinho dessa trajetória fantástica de vida sua? Muito bem. Dia 2 de maio de 1986, eu tive minha carteira assinada pelo seu Agostinho Seleschi, a quem eu rendo aqui toda a minha história, a minha homenagem, extraordinário proprietário de emissoras de comunicação. E junto com o filho dele, o Adir Joel Seleschi, eu comecei na Rádio Cristal de Marmeleiro. De lá para cá, eu não trabalhei em muitas emissoras, mas o suficiente para aprender. Trabalhei na Rádio São João de São João, na Entre Rios de Santo Antônio do Sudoeste,
na Rádio Princesa AM FM, na Rádio Educadora, na Continental. Trabalhei na Rádio Selinalta da cidade de Pato Branco e na Rádio Colmeia, aqui da cidade de Cascavel. Passei pelas principais emissoras de televisão, comecei 10 anos depois, ou seja, em 96, na TV Sudoeste de Pato Branco, antiga, extinta Rede Manchete. Depois eu trabalhei no SBT, depois eu fui para a TV Tarobá, depois na primeira passagem eu fui para a RIC e essa está sendo a minha segunda passagem pela RIC Record Oeste. Fiz diversos trabalhos em emissoras de rádio, apresentei programas sertanejos, música popular, gaúcha, mas o meu forte sempre foi o programa policial, editoria policial. Sou jornalista, né? E o forte é editoria policial, e vocês vão entender até por quê. O meu nome de batismo, Neri de Mello, é em homenagem a um policial militar. A minha mãe morou na casa de uma família cujo dono da casa era um policial militar, eram amicíssimos dos meus avós, cuidaram muito bem da minha mãe e, como forma de retribuir, como forma de gratidão, ela disse: um dos meus filhos será homenageado com seu nome. E então coube a mim, né? Essa homenagem. Eu sou Neri. Quem me batizou foi o irmão do policial, que também era policial militar, sargento Sabino. Hoje ele foi para a reserva como tenente. Tá? E aí, quem me crismou, olha que só que interessante, quem me crismou foi um oficial do Exército, o Ivo Santos. Mas não era para ser ele. Quem era para ter me crismado era Nemésio Xavier de França, que foi o comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Paraná. Ele era nosso vizinho quando eu era criança e eu que lavava a Brasília dele. E ele era comandante da 2ª Companhia, na época era a Companhia da Polícia Militar de Beltrão. Hoje, o tempo passou e é 21º Batalhão da Polícia Militar de Beltrão. E eu contei essa minha história para ele. Ele bateu no meu ombro e falou: então, Neri, eu vou crismar você. Só que o tempo se passou e a gente teve pouco contato. Mas aí teve a segunda operação pós-segura. E na época eu estava no SBT. E aí a produção marcou com ele para ele dar uma entrevista ao vivo no programa. E aí me falaram: pode chamar agora o Luciano, que era o repórter, está no 14º Batalhão e vai entrevistar o coronel Nemésio Xavier de França. Não me falaram que era o Nemésio, não me falaram, desculpe. Vai entrevistar o comandante da operação pós-segura. Quando a imagem começa no profundor do helicóptero e vem para frente, não apareceu o repórter, e sim o Nemésio, com o microfone na mão, e falou: boa tarde, meu afilhado. Olha só! Então, assim, não é de título afilhado do Nemésio, mas como é que eu vou te falar assim? Uma consideração enorme. Consideração, afilhado, padrinho de consideração. E, enfim, foi muito gostoso aquele período e tal. E depois à noite eu estava hospedado no hotel em Foz, né? Eu fui para o hotel e a gente se encontrou, e daí nunca mais a gente deixou de se falar, até que há cerca de 3 anos atrás ele faleceu. Então, assim, só para explicar um pouquinho a origem, né, do nome e por que eu amo a editoria policial. Já fiz esporte também, já fui repórter esportivo, já narrei futebol, já cantei em festival, fui jurado de festival. Rapaz! Gravei um CD de música, né? Legal. Parangolé e Frangolé, com o título Te Prendo, Menino Lindo. Esse Frangolé era um personagem que eu tinha, um fantoche, né? No plantão policial Parangolé, lá da TV Sudoeste, né? Aí eu escrevi um livro também, né? Repórter policial Parangolé nos bastidores da polícia, para contar um pouco da história policial. Porque quem não registra, não tem história. Você, Everaldo, tem história porque você tem um nome, foi registrado. E eu também, e as pessoas também. E aí, por conta disso, né, ingressei no mundo da literatura, fiz parte de 3 academias de letras do Paraná. E falando de academia, hoje eu sou um dos diretores da Academia de Medalhística Cívico-Militar do Brasil, cuja sede, para quem não sabe, é em Cascavel. Legal. E eu fui o primeiro jornalista do Brasil a receber essa homenagem.
Que show, hein? uma medalha, e aí, consequentemente, né, eu passei a integrar a academia e hoje eu sou diretor de comunicação. Em agosto, nós teremos o evento anual, no dia 22 de agosto, na cidade de Toledo, e todos vocês já são convidados. Aí, de criança, meu pai ajudou a construir o aeroporto de Francisco Beltrão. Nós morávamos próximos da cabeceira 07 do aeroporto. Me apaixonei pela aviação desde criança. Tinha 5 anos e eu falei, um dia eu vou ser piloto. E eu aprendi que um dia não existe, né? O que é um dia? Um dia não existe, um dia tá. Então a gente começa a dar data para tudo isso. Em 2016 eu fiz o curso de piloto na West Wings. Meu diretorzão lá da escola, o Zé Vargas, um abraço, comandante. Eu aprendi muito ali, viu? E aí, rapaz, eu tinha um outro sonho para realizar, que era o sonho de ter o meu avião. Olha só, que show. E aí? Mas o sonho de ter um avião, mas é um sonho como fazendeiro de ter uma fazenda, de quem sonha com um carro, ter um carro. E quando eu conto para as pessoas que eu tenho um avião, que eu sou piloto de avião, as pessoas falam, é? Gente, isso não significa nada. O avião não vai te levar para o céu de forma literal. É um sonho que eu realizei. Então eu tenho minha aeronave e tal, né? A minha esposa ajudou a embalar esse sonho comigo de ter esse bem, está tudo certo. Que Né? legal. E aí, antes disso, eu fui paraquedista, né? Porque eu via também aqueles homenzinhos saindo dos aviões lá, e eu paraquedas, eu quero ser um paraquedista. E no dia, hoje, né? Hoje é dia 21, hoje está fazendo 29 anos que eu dei o meu segundo salto de paraquedas da minha vida. Ô, parabéns para moleque, que legal. Obrigado. Dia 19 de abril eu dei o primeiro salto e dia 21 eu dei o segundo salto. E depois dei 30 saltos de paraquedas, eu tinha já o meu paraquedas meu mesmo, particular, tinha todo equipamento, tinha luva, macacão, tinha uma touca, que é tudo especial, óculos, o altímetro, enfim, estava embarcado, digamos assim. Legal. Até que eu me acidentei saltando de paraquedas, tenho platina e parafuso no corpo, entendeu? Mas assim, realizei o sonho. Depois, eu fiquei 2 anos depois que eu saltei, sem saltar, voltei, dei mais um salto e aí desisti mesmo, né? Eu dei um salto memorável em Boituva, que é a capital, o Centro Nacional do Paraquedismo. Eu fiquei 1 minuto e 15 em queda livre. Meu Deus. Eu fui a 15 mil pés, assim, um negócio surreal, Que show. que eu sonho até hoje com aquele salto. E, enfim, eu vim para esse mundo para ser diferente. Mas só você pode... Não, você veio para esse mundo para ser diferente. Isso. E você precisa estar fazendo a diferença. Nós não podemos nos acomodar. Nós não podemos aceitar as coisas ruins da nossa vida, né? Eu até estava falando essa semana com o meu diretor sobre o ninho da águia. Tu sabe como que ele é composto? Não. Né? Ele tem várias peças ali. Tem pluma, tem galho, tem espinho, tem ramo, não sei o quê. Mas você sabe qual que é a primeira parte que a águia faz o ninho? Não é com a pluma, Rapaz. é com o espinho. Olha só. E tem um significado. O espinho é a base de tudo. Depois os gravetinhos, os galinhos, por fim, a pluma, que a águia arranca e põe ali para dar o conforto para o filhotezinho, que depois de descascar o ovo ele vai ficar de boa, vai ficar quentinho, recebendo a comidinha, minhoquinha, né, no biquinho e tal. Porém, a gente é como a águia, a gente quer conforto. Uhum. A águiazinha vai ficando no ninho, né, não quer saber de voar, tá tudo certo, e na medida que ela vai crescendo, ela vai se mexendo. O que sai primeiro do ninho? É a pluma. E depois vai incomodando, porque restou os gravetos. Sim. E a águiazinha vai querendo se ajeitar no ninho e vai saindo os gravetinhos, porque ela vai crescendo. Uhum. E por último, o espinho. O espinho incomoda a águiazinha a ponto dela abandonar literalmente o ninho. Isso é para a nossa vida. A gente não pode se acomodar com as coisas. Que legal. A gente não pode. Então, nós tiramos grandiosas lições da natureza, das coisas, e a gente só chega lá fazendo as coisas.
Você falou sobre o seu livro. Se alguns dos nossos amigos e seguidores, por curiosidade, quiser conhecer esse trabalho seu. Rapaz, não tem mais. Nós É. fizemos uma única edição, 1000 exemplares. Claro, eu tenho aquele que eu guardei, Sim, né? Como sempre troféu. coisa boa. Ele é meu, Coisa né? boa, né? Aquele é meu, mas não tem mais, assim, publicamente Não, tudo falando, bem. né? Eu posso mandar para você uma foto, você tem como? Isso. Eu mando para você uma foto do CD de música, Que legal, né? olha só. Que nós gravamos e também do livro que foi lançado. Que legal. Olha só que aprendizado, que história fantástica de vida. Mas nós temos mais um capítulo dessa história para contar para vocês, fiquem ligadinho. Agora da política. Padre Golé, fiquei sabendo que você já recebeu alguns convites para entrar na política e como a gente conhece bem você ainda preferiu ficar no seu trabalho. Sabe por quê? Hoje nós vamos saber o porquê. Sabe por quê, Everaldo e telespectadores? Porque eu não teria o voto da minha esposa. Mas agora entenda. Eu tenho uma aliança com a minha esposa. Eu sou casado há 33 anos e nós estamos há 36 juntos. Inclusive eu sou palestrante motivacional. Eu tenho uma palestra muito interessante que se chama Casar para Namorar. Primeiro você precisa casar para namorar, depois que no namoro você não vê defeito, né? E nós estamos até hoje, eu e minha esposa Mari, um beijo para você, minha gringa, nós não vemos defeito no outro. Pois bem, aí eu recebi o primeiro convite para ser candidato a vereador. Oba, fui para casa animado, né? Compartilhei com a minha esposa e eu falei, você vem comigo? Ela falou, não. Então como é que eu vou me lançar numa campanha, né? Dizer, ei, sou candidato a vereador, se eu não tenho o principal voto, o primeiro voto, que é da minha companheira. Claro que tudo isso é justificável, né? Porque nós temos admiração pelos homens públicos. Eu acho que eu faço mais na comunicação do que numa área que não foi um sonho de Deus para mim. Não foi algo que Deus chancelou, né? Então, recebi convite para ser candidato a vereador, né? Declinei o convite. Já recebi convite para ser candidato a prefeito, declinei também o convite. Já recebi convite para ser candidato a deputado estadual e federal. E aqui eu sigo sem inimigos nessa área, porque a política ela faz muitos inimigos. Aliás, se você quiser conhecer um homem, dê a ele poder. Se você quiser conhecer mais, dê autoridade. Poder e autoridade, aí não tem. A pessoa se revela de fato. Tenho muitos amigos que são políticos, né? A gente respira política, tudo é política. Nossa. É como a matemática, você não consegue viver sem a matemática e sem a política. Porém, é bom que a gente esteja do lado de cá, da Câmara, do lado de cá da Assembleia, né? Para a gente poder dar a nossa opinião, contribuir quando for necessário e deixem os homens da política serem felizes. Um dia, quem sabe, se mudar no coração da minha esposa, eu poderei ser um candidato. Porque se você não tiver o apoio da tua família, não se arrisque a nada. E a minha esposa, estou falando da minha esposa, a minha esposa é o meu radar. Tá? Pode escrever, se ela fala vai, faça, é certo, é líquido e certo. Mas se ela fazer uma observação, não faça. Essa grande união, né, é tanto lá em casa, é tanto na parte prática, na parte psicológica, é muito gostoso trabalhar junto, né? Não tenha dúvida. Assim, o que é o casamento? Aqui, o marido, aqui a mulher. O que eu acabei de fazer aqui, se encaixou. É isso que a gente precisa. A gente precisa estar encaixado, a gente precisa estar aliançado, fortalecido. Já ouviu falar do cordão de 3 dobras? O cordão de 3 dobras ninguém arrebenta, sabe? E é isso que a gente precisa ter com a esposa, com os filhos, a família, cuja família, para quem não sabe, é a maior instituição do universo. Eu estou aqui, depois que encerrar essa entrevista, vou continuar meu trabalho, mas vai chegar uma hora que eu preciso ir para onde? Para minha casa. E quem é que está lá? Não só
os móveis, está lá a minha família, está lá a minha história. Tua família te aguarda e te espera. Exatamente. A minha família é a razão de tudo. E até sugiro para as pessoas que estão desmotivadas por alguma razão, né, desanimadas por alguma razão, tenha sempre acesso à foto da tua família na viagem, no trabalho, onde quer que você esteja. Tá igual combustível. O combustível do carro está diminuindo, você vai ter que passar no posto e abastecer. Dá uma olhada na foto da tua família e abasteça o teu coração de fé, amor, esperança e perseverança, porque se tem alguma coisa que engrandece o homem e satisfaz o coração do homem, é ouvir do filho, né? Dizendo, pai, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Né? Que legal, que show, hein? Parangolé, vamos aproveitar o gancho já do trabalho, falar um pouquinho do seu trabalho aqui na RIC também? Muito bem. A RIC, para quem não sabe, é a minha segunda passagem. Na minha primeira passagem, eu fiquei 9 anos. 9 anos aqui, né? Eu estava na Tarobá, de onde eu fiquei 7 anos e meio na primeira passagem. Aí eu vim para cá, fiquei 9 anos na minha primeira passagem aqui. Aí eu retornei para Tarobá e fiquei mais 5 anos, né? E agora estou de volta para casa. E é muito bom quando você chega num lugar onde você passou, você é recebido com honra, de braços abertos. De onde eu passei, desde a Rádio Cristal do Marmeleiro até hoje, eu nunca fechei as portas, né? Nunca fechei as portas. Deixei as portas abertas e as pessoas que conviveram comigo com saudade. Claro que eu não sou o salvador da pátria. Ai, para mulher, você só deixou amigo. Não, tem muita gente que não me gosta. Por alguma razão, por ciúme, inveja, sei lá, né? Sempre tem. Sempre tem. Não seria diferente, né? Se eu não tivesse, eu não seria desse mundo. Mas enfim, eu não guardo mágoa de ninguém. E tem até inclusive uma passagem bíblica que diz que você precisa orar pelos teus amigos, mas pelos teus inimigos também. Verdade. Então, assim, na medida do possível, nas minhas orações, eu peço para Deus abençoar os meus amigos, que são muitos, e os meus inimigos, que eu não sei quantos são. Isso. Mas é bom que a gente saiba quem são os nossos inimigos, porque daí a gente já fica meio assim com eles. O pior é você ter falsos amigos, que fingem que são teus amigos e sempre que podem uma facadinha nas costas, tal, aquela coisa toda, né? Verdade, verdade. Que é de praxe. Uhum. Mas, de modo geral, eu sou uma pessoa muito feliz, grato a Deus por tudo. Tudo que eu sonhei até hoje, Deus embalou o sonho e ajudou a realizar. Mas falta um. Opa! Falou bonito! Falta um. É ser avô. Alô, Henrique. Alô, Luiz, meus genros. Está dada a dica. Eu sei que virão na hora certa. Bom, mas não vamos fugir do assunto aqui. A RIC, Record Oeste, é um grupo extraordinário mesmo, sob o comando do seu Leonardo Petrelli. E nós temos aqui em Cascavel o Pedro, né, que é o diretor, tem o Edivaldo, que comanda o jornalismo aqui da casa. E eu sou muito feliz porque eu trabalho com pessoas comprometidas. E é isso que nós precisamos ter na nossa mente e efetivar essa palavra, comprometimento. E aqui nós temos pessoas comprometidas. Por isso, né, o Cidade Alerta reestreou aqui na casa no dia 6 de abril, das 6 às 7h20 da noite, uma audiência extraordinária. Comercialmente falando, estamos felizes, né? Já tem gente na fila esperando para anunciar. Que legal! Olha, show! então esse aqui já é um resultado de um trabalho em conjunto, por isso estamos felizes. Muito obrigado a todos vocês. E esse sucesso do Parangolé é uma união muito forte. Eu sempre falo que não depende só da gente, né? Nós temos um conjunto muito forte ao nosso redor que transmite esse sucesso diariamente. E você acreditar que você pode, que você é mais. Everaldo, ninguém faz nada sozinho. Isso. Eu tenho uma máxima aqui
que assim, ó, ninguém é mais forte do que todos nós juntos. Concorda comigo? Oh, que legal. Ninguém é mais Que legal. forte. E assim, eu faço sucesso, mas não faço sucesso sozinho. Tem um time por detrás de mim aqui e outro time em casa. Eu passo meio período em casa e meio período aqui. E eu sou feliz porque estou cercado de pessoas boas e que, evidentemente, fazem de tudo para as coisas darem certo. Que show! Paramolé, nós nos conhecemos pessoalmente na primeira prova desse ano, né? Sim. No qual dá 47 anos, né, da TV Tarobá, foi a primeira prova do ano, e eu conheci você pessoalmente. Mas antes de falar com você, eu vi em você uma energia muito forte, muito gostosa, aquele recebimento do pessoal, do público que estava nessa prova. Você ia um por onde você passava, arrastando pela multidão e cumprimentando e dando atenção ao público. Isso ali foi muito gostoso. E daí, quando chegou a minha vez, falei, vou abordar, né? Porque eu abordo os atletas, né? E a comissão organizadora para fazer aquele trabalho para o nosso canal, né? Mas eu cheguei e o Paramolé já veio me cumprimentando já antes de eu chegar em você. Aquilo ali me deixou eu mais feliz ainda. Poxa, que legal. Então foi assim, uma alegria fantástica, não só de participar em si da corrida, mas da grande festa, daquele grande evento, de ver o que você fez. Aí vamos terminar aí a nossa palavra falando o seguinte: chamei o Paramolé para dar uma palavrinha para o nosso canal do YouTube na hora. E daí aproveitei lá fora, falei para ele que dentro do nosso canal do YouTube a gente tinha o Papo 10, né? Daí ele falou assim para mim, mas eu no Papo 10, para quê? Você tem uma história fantástica para contar para mim. E ele falou assim, só me comprar, vamos confirmar então. E hoje está aqui uma grande realidade, eu estou uma alegria imensa de estar falando com você. Obrigado, Pedro. É uma realização muito grande, tá? Olha, eu fico feliz porque nós precisamos ser atrás ou na frente das câmeras e lá na rua a mesma pessoa. Eu não saberia agir diferente, sabe? E eu ouvindo isso de você e das pessoas, só aumenta a nossa responsabilidade, né? E sem força, sem esforçar. Porque quando você faz uma força para ser simpático, para ser uma pessoa feliz, as pessoas na hora elas descobrem. Porque não se sustenta algo que seja falso. E eu dou graças a Deus pela originalidade, né? Ou seja, eu sou aquilo que eu sou, na TV e na rua. Quem me conhece sabe disso, né? Então, daqui para mais, todos nós vamos passar um dia, ninguém nasceu para semente, mas que o nosso legado seja grandioso, que as pessoas possam dizer, olha, o pai daquelas duas moças ali, eu conheci, eu assisti, eu li o livro, eu ouvi a música, sabe? É isso que nós precisamos deixar, né? E deixar saudades. Que bom que a gente possa deixar saudades. Olha que aprendizado, hein? Com certeza o nosso ritmo dessa vez de aprendizado cresceu. Paramolé, algo mais que você queria acrescentar? Porque a sua história é enorme. Hoje para a gente contar tudo aqui. Eu quero só dizer uma coisa. Tem muita gente que fala assim, eu poderia até falar, 40 anos de experiência. Não. Experiência é o nome que nós damos para os nossos erros. Todos os dias nesses 40 anos eu aprendi, eu errei, eu acertei. Foram mais erros do que acertos, mas nos erros nós transformamos em acertos. Eu sou muito grato, primeiro a Deus, depois a cada uma das pessoas que me ajudaram a construir essa grandiosa história de 4 décadas. Muito obrigado. Agradeço você de coração por ter aceitado o nosso convite para o nosso Papo 10 e com certeza esse grande aprendizado para mim e para os nossos amigos seguidores, que nós possamos transformar nessa bênção que vem de Deus em fortalecimento para o nosso dia a dia. E com certeza nosso coração vai ser guardado boas recordações desse nosso bate-papo e a nossa história no nosso canal do YouTube, né? Exatamente.
Obrigado por essa grande oportunidade. Valeu. E com certeza nossos amigos e seguidores vão gostar desse nosso Papo 10. E não esqueçam, de segunda a sexta, das 6 às 7h20 da noite, ao vivo, na tela da RIC Record Oeste, Cidade Alerta. Espero vocês. Nas redes sociais? Também, @o Parangolé. E o Parangolé tem, olha, umas postagens legal lá, gente. Olha, show demais, hein? Assim como Descomunique na TV, lá também. E na rua também, quando se encontrar, olha, pode abordar, porque com certeza vai ser fantástico. Pelo menos no aperto de mão, é correr o tempo. E obrigado por ter tirado um tempinho desse tempo fantástico que você tem. Desculpa aí por nossa prova ter tirado mais tempo. Obrigado. Né? Valeu. Beleza? Deus abençoe você. Mais uma vez. Tudo de bom. Amigos e seguidores Everaldo Geração Saúde, andando lado a lado, com certeza somos e seremos mais fortes. Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Um grande abraço a todos. E o nosso tudo.